Boa noite. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma segunda, onde nós estamos recebendo a nossa companheira Lívia. Ela vai tratar de um assunto muito interessante, que é Jesus, um encontro libertador. Então, desde já desejamos que seja bem-vindo à nossa casa, que a espiritualidade amiga possa te inspirar e você alcançar os objetivos. Tenho certeza que com o trabalho dela dá para a gente confiar que ela vai fazer uma grande apresentação sobre Jesus, né? A Lívia, nós temos todos os sábados no programa O Evangelho no Ar, da Rádio Defran, e a Lívia é uma das apresentadoras do programa, né? Todos os sábados tem, a partir das 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia, e alguns sábados ela é uma das colaboradoras do programa, tá? Então nós desde já agradecemos pela sua presença. Estaremos iniciando assim, agradecendo os nossos irmãos em seus lares, seus familiares, que nos acompanham pelas redes sociais. Igualmente agradecendo a cada um de vocês presente conosco nesta noite, que Jesus possa envolver o coração de cada um, emanando luz, emanando paz, e que diante desse momento, diante do trabalho que a Lívia venha trazer para nós, possamos igualmente vibrar fraternalmente para a nossa irmã. Que Jesus, em sua infinita bondade, envolva-nos, emanando energias salutares e benfeitoras, para que nós tenhamos uma noite de muita paz e de muita luz. Assim, Jesus, iniciamos o nosso encontro. Que essa equipe de trabalhadores da Tua Seara possa envolver-nos a cada um, a nossa irmã Lívia, para que assim possamos igualmente abrir as nossas mentes para o entendimento em busca desse conhecimento. Que a sua presença seja uma presença de paz em cada coração. Que assim seja. Lívia, fique à vontade, tá? Você quer trazer a água aqui? Queridos amigos, queridos irmãos, nós agradecemos a Jesus a oportunidade que Ele nos dá desse encontro, dessa casa abençoada, que se ergue em seu nome com a proposta de que nós nos consolemos na presença desse Mestre e nos orientemos pelas lições que Ele traz. A noite de hoje, para mim, é uma noite de muita alegria, porque sempre que nós temos a possibilidade de encontrar amigos que partilham do mesmo ideal, que também procuram reviver Jesus na sua essência, senti-lo e segui-lo, para nós é motivo de muita felicidade. Então hoje, na verdade, nós vamos compartilhar o que nós temos aprendido. E nesse compartilhamento nós desejamos que o amor infinito desse Mestre possa alcançar o nosso coração, a nossa mente e nos fortalecer para que ao sair daqui nós possamos sair bem melhores do que quando nós chegamos. Quando nós vamos para as leituras dos Evangelhos, porque nós devemos lembrar que os Evangelhos, na verdade, são os relatos daqueles que conviveram com o Mestre ou que ouviram falar dele, nós vamos percebendo um tecido que vai sendo composto a partir de narrativas tão belas acerca de um mestre, mas que não era um mestre das letras, dos títulos, do templo. Era um mestre do povo, alguém a quem o povo amava e em quem reconhecia a figura de um enviado divino. E esse mestre é Jesus. A narrativa de Lucas, de Mateus, de João e de Marcos vão falar para nós registros da passagem breve desse mestre pela terra. Como é que ela se deu, em que circunstâncias que se desenvolveu, e no breve tempo de convivência dele com as multidões, o que ele fez que impactou tantos corações e que fez com que esses corações sentissem que antes de encontrá-lo a vida era de um jeito, depois de encontrá-lo era de outro. Escolher uma passagem única para falar acerca desse mestre, de um encontro com esse mestre, é uma tarefa difícil, porque todas as passagens que falam sobre ele são passagens encantadoras, de grande relevância
e que nos ensinam muito. Mas para a noite de hoje eu gostaria de começar narrando 2 encontros de Jesus com pessoas que a princípio não tinham convivido com ele, mas que ouvindo falar da sua grandeza e do seu amor, decidiram fazer um movimento de procurá-lo. Esses 2 corações estavam vivendo uma hora de muito infortúnio, preocupações muito sérias, ou com questões de saúde pessoal ou de entes queridos, e que naquele desespero e na busca de procurar uma solução, decidiram então ir ao encontro do Mestre. Então nós vamos ver a narrativa dos evangelistas dizer que certa vez quando Jesus se aproximou da multidão, a multidão que já tinha se acostumado a esperá-lo na orla do lago, ali em Cafarnaum, para ouvir as suas lições, para receber as suas mensagens, naquele instante havia se aglomerado, porque tinha muita esperança de receber do seu coração as virtudes divinas que ele vinha trazer para ajudar aqueles que procuravam por ele. E no instante em que ele está se dirigindo para próximo da multidão, vem um homem em desespero emocional. Ele era o chefe da sinagoga, a liderança religiosa que, naqueles dias daquela cultura, se dedicava a estudar a lei mosaica, as lições dos profetas, os textos antigos da Torá, porque eles eram expressões do judaísmo. E estando naquele instante diante do Mestre, quando ele se dá conta, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele se chamava Jairo. E naquela hora em que ele se ajoelha, ele vem pedir que Jesus, por misericórdia, fosse até o lar dele, porque ele tinha uma filhinha de 12 anos. E essa filhinha simbolizava tudo para ele, tudo para a família. E naquele instante a filha enferma, às vésperas do que eles julgavam ser a desencarnação, trazia um estado de desespero íntimo muito grande. E naquele instante, então, ao pedir a Jesus que pudesse olhar para eles e vir ao encontro deles na casa da família, ele então faz esse pedido de joelhos diante de Jesus. Mas quando Jesus vai responder para ele alguma coisa, naquele mesmo grupo que estava ali presente, nós vamos ver um outro movimento. Uma mulher que fazia 12 anos que ela tinha uma enfermidade. Ela sofria o desconforto de um fluxo sanguíneo que nunca cessava, o que gerava para ela incômodos terríveis. E além dos incômodos aos quais ela era submetida, gerava também um quadro de desconforto em relação às pessoas que a excluíam, que a viam com maus olhos, como se ela fosse uma mulher, em torno de quem a maldição divina tinha recaído. Então ela sofria muito, e até aquela data ela tinha empregado todos os seus recursos na tentativa de procurar a saúde do corpo, a reabilitação da alma, para se mostrar perante as pessoas como alguém saudável, alguém que estivesse bem e que por isso mesmo pudesse viver em meio às pessoas. Então naquele instante ela também faz o movimento de ir ouvir aquele mestre. Ela não sabia se ela conseguiria falar com ele, se poderia se aproximar dele, porque a multidão era muita, compacta, se aglomerava. Mas ela vai com um desejo real de receber alguma coisa que pudesse ser extraída dele. Eu fico imaginando que ela estava pensando que se não pudesse falar com ele, quem sabe ela pudesse se aproximar um pouquinho mais. Mas nesse instante em que Jairo tinha conversado com Jesus e pedido ajuda, essa mulher no meio da multidão, não conseguindo se aproximar muito de Jesus, ela tem um gesto inesperado, de absoluta confiança e de um desejo extremo de receber alguma coisa daquela presença, que ela se contenta em ajoelhar e tocar o barrado da túnica dele. Imaginemos que numa multidão que estava muito grandiosa, uma multidão muito expressiva, alguém tocar a veste do outro seria uma coisa que passaria desapercebido. Porque quando nós nos aproximamos de alguém, uma blusa roça na outra, como nós vamos saber em quem que nós tocamos se todo mundo está aglomerado? Mas naquele instante, o gesto dela, que poderia ter passado desapercebido para todos, não passou despercebido para o mestre. Porque no instante em que a multidão se aglomerava tentando tocá-lo, falar com ele, pedir alguma coisa, ele sentiu quando alguém tocou o barrado da túnica. E naquele instante ele para a caminhada e ele faz uma pergunta: mas quem me tocou? Era uma pergunta para a qual a resposta não poderia chegar, porque todos se tocavam. Como saber uma pessoa em especial quem tinha sido o autor do gesto?
Então, quando ele faz essa pergunta, Pedro, muito surpreso, diz: Senhor, mas todos se aproximam uns dos outros, todos se aglomeram, a multidão é compacta, a multidão muito grandiosa, é impossível saber quem tocou o Senhor, porque todos te tocaram. Mas o mais bonito, nesse momento, é a resposta que Jesus vai dar, porque ele vai dizer assim: não, Pedro, alguém me tocou, porque de mim desprenderam-se virtudes. Quando ele faz essa pergunta, aquela mulher que tinha tocado tão discretamente o barrado da sua túnica se encoraja. E ela comparece diante dele e vai dizer: mas fui eu, Senhor, fui eu quem te tocou. Mas naquela hora, longe da crítica das pessoas, do olhar das pessoas, ela recebe dele a fortaleza de ânimo que ela precisava para continuar. Porque ela vai dizer: Senhor, fui eu quem te tocou. E ele então naquela hora diz: vai, minha filha, a sua fé te curou. Porque ela tinha ido tão desejosa de receber alguma coisa dele, que ela se contentava com o simples fato de tocá-lo. Se ele não pudesse erguer as mãos sobre ela, como ele fazia em muitas situações, se ele não pudesse devolver para ela a saúde que ela esperava, ela tinha certeza que pelo menos daquele patrimônio divino que era o amor dele, ela ia receber alguma coisa. E realmente o seu coração aberto registrou os fluidos salutares, santificantes que ele emanava, que ele emitia. E no instante em que ela o toca, ela sente que alguma coisa muda na sua constituição física, porque aquele quadro de desarranjo, de desconforto físico que ela carregava durante 12 anos, como que cessa. E é a primeira vez nesse espaço de tempo que ela tem conforto. Então, naquele instante, profundamente tocada pelo Mestre, ela sai emocionada e quando quer conversar com ele um pouco mais, eis que familiares de Jairo, o chefe da sinagoga, chegam e diz: Jairo, desista, não precisa que ele vá à sua casa, a menina está morta. Deixa, não faz sentido ele ir mais. Imaginemos como é que esse pai recebeu essa notícia. Porque minutos antes ele tinha ido procurar ajuda para a filha, mas não tinha dado tempo daquele mestre que devolvia luz para tantas vidas chegar na casa dele. Mas a filhinha tinha só 12 anos, era uma promessa, tinha um destino pela frente. Que sofrimento naquele instante. Mas quando aquele sentimento de perda, de desespero íntimo, de dor emocional começa a se abater sobre as pessoas, o mestre paira com absoluta segurança de que o quadro não era bem assim. O que eles achavam que era a morte do corpo, na verdade eram processos orgânicos, que recebendo agora os fluidos necessários, devolveria à menina a energia que ela precisava para ressurgir para a vida. Na verdade, ela não tinha morrido. Então ele vai dizer para aquele pai: não se preocupe, ela vive, ela apenas dorme. Vamos até a sua casa. Mas ele não deixa que ninguém da multidão vá junto, porque todo mundo quer ir, quer entrar na casa de Jairo. Mas a multidão vai junto, só que na hora de entrar, Jesus não permite. Aquele era o momento da família. Era um momento de aprendizado, e era um aprendizado que vinha primeiro pela dor e depois viria pelo consolo. Era um instante de renovação que definiria aquelas vidas para um outro mundo. Então Jesus adentra a casa de Jairo com respeito. Ele, a esposa de Jairo, junto dele Pedro, João, Tiago. Ele adentra a casa e quando vai entrar no quarto da menina, são essas as pessoas que entram. E quando ele entra, ele toca a menina e ordena que a menina se sente, que ela se sente no leito. Porque ela precisava daquele fluido regenerador, daquela energia renovadora, vitalizadora, para que ela pudesse recomeçar. E no instante em que ele procede assim, para surpresa da família que estava num quadro de dor emocional muito grande, a menina se senta no leito, volta a sorrir e a conversar, e a felicidade adentra aquele lar. E eu fico pensando que depois dali, Jairo deve ter olhado Jesus com olhos de tamanha gratidão, assim como aquela mulher, que no Evangelho nós vamos conhecer como a mulher do fluxo hemorrágico, ou a mulher hemorroíça.
que depois de 12 anos encontrou na presença de Jesus as motivações para uma vida nova, a saúde que ela precisava, o sentido para os novos passos, porque o encontro de Jesus a libertava, não só da dor do corpo, mas a libertava das amarras emocionais, que poderiam ser muito piores do que as amarguras orgânicas. No caso de Jairo também, o encontro com Jesus não apenas devolvia para a filha a saúde tão esperada, mas abria um novo tempo. Depois do encontro com Jesus, uma nova vida ressurgiria para aqueles corações, porque eles, de posse de um novo entendimento da existência na Terra, teriam atitudes diferentes, se portariam no seu cotidiano como pessoas renovadas, que tinham ressurgido das sombras, das adversidades. Então, no caso da cura da filha de Jairo, assim como no caso da cura da mulher hemorroísta, o encontro com Jesus foi um encontro diferente. Ele sinalizou um ressurgimento para aquelas experiências terrenas. Mas o Evangelho vai narrar tantas outras experiências. Nós vamos ver um outro dia em que Jesus está se aproximando da região de Jericó. E Mateus vai nos dizer que havia 2 cegos ali na região de Jericó. Outras narrativas vão nos dizer que um desses cegos se chamava Bartimeu. E fazia anos que ele vivia com a ausência da luz nos olhos. Ele queria ver, mas não enxergava nada que os seus tatos não pudessem tocar. Imaginemos o que significa a potência da visão. A visão para nós descortina um horizonte tão amplo. Porque nós, através desses sentidos tão pequenos no nosso entendimento, mas tão grandiosos diante da vida, podemos perceber inúmeros quadros, faces as mais diversas. Não só as faces, as expressões emocionais das pessoas, nós captamos com a bênção do olhar. Nós percebemos a diferença das colorações numa planta, no céu, que de manhã tem um tom, à noite vai ter outro, no entardecer tem outro. Nós vamos perceber como é que a natureza se turva no momento de tempestade, tudo escurece. E como ela fica límpida e clara no entardecer ou no amanhecer. Nós captamos com o olhar tantas nuances sobre a vida, que é uma dádiva poder ter os olhos como esses espelhos da alma e como essas lentes que nos permitem acessar o universo que está externo a nós. Através dos olhos, a gente recupera o que está fora e isso passa a fazer parte da nossa bagagem de aprendizado, de conhecimento, porque o que nós captamos com a visão passa a ser parte do nosso aprendizado da existência. Então nós vamos nos identificando no mundo também a partir do que esse sentido traz para nós. Então aquele homem era alguém que não tinha essa dádiva, mas queria ter. Ele imaginava com que alegria ele se portaria no mundo se alguém devolvesse para ele ou desse essa chance de enxergar. Hoje que nós temos a nosso dispor mais recursos no campo da medicina, que nos permitem socorrer certos problemas quando eles estão no início ou amenizar o impacto deles, nós não imaginamos o que significava naqueles dias de ciência tão precária e de medicina com tão poucos recursos, querer ver e não poder. Mas havia uma esperança para esses corações, porque eles escutavam com aquela audição apurada o movimento do povo, dizendo que tinha um mestre diferente, que tinha alguém que quando abria a boca ensinava, como vai dizer Lucas, com uma autoridade que nem os escribas e nem os fariseus do templo tinham. Havia alguém em torno de quem todo mundo queria estar, porque ele era diferente de todo mundo. Ele acolhia, ele dava lugar, ele entendia, ele atentava para o outro, ele direcionava, ele fortalecia, ele entendia as dores da alma e entendia as lutas do corpo. Tanto ele era especial que as pessoas o chamavam carinhosamente de mestre. Então ele começou a se familiarizar com a ideia de que havia em algum lugar um mestre em torno de quem todo mundo queria estar. E numa dessas vezes em que ele está ali, nas cercanias de Jericó, porque ele vivia da compaixão alheia, já que ele não podia trabalhar, já que aqueles dias não eram dias que previam a inclusão. Nós já chegamos nesses dias em que nós já começamos a pensar como trazer para
dentro das oportunidades, os corações que ficariam à margem se nós não olhássemos para eles. Então aqueles dias eram dias que ele dependia da colaboração alheia, e ele estava ali naquele movimento esperando alguém que o ajudasse quando ele escutou as pessoas falarem de Jesus, porque Jesus estava entrando na cidade. Imagina um raio de luz quebra aquela noite escura no coração dele. E ele começa a gritar, já que ele não sabia para onde se dirigir. Ele começa a gritar: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, tem compaixão de nós. E as pessoas ficaram incomodadas com aquela gritaria, porque elas queriam estar com Jesus. Elas tinham o privilégio, elas tinham a oportunidade, elas não queriam perder aquele momento. Como ele ficava gritando e pedindo atenção para eles, se elas se julgavam mais merecedoras da atenção do mestre. Então, naquele instante, elas começam a ficar incomodadas com a atitude daquele cego. Mas ele não se incomoda com isso, era a única chance que ele tinha de encontrar Jesus. Sabe lá em que caminhos da vida ele poderia de novo ver aquele mestre, porque ali ele estava vendo somente com as impressões dos outros sentidos, já que os olhos eram apagados. Então ele começa a pedir insistentemente: Jesus de Nazaré, me cura, tem compaixão de nós. E naquela hora em que todos se incomodaram achando que Jesus ia passar de largo, porque eles imaginavam que eles seriam atendidos primeiro, o mestre demonstrava que o coração dele sempre seria uma praia formosa, onde o barco da nossa vida podia parar, ancorar. Nas lutas, no turbilhão emocional, de repente a gente encontraria lugar junto dele. Sempre tinha lugar para mais alguém. Ele não precisava restringir ninguém, porque o seu amor era de uma dimensão tamanha que abarcaria qualquer um que chegasse perto dele. Então Jesus, com profunda compaixão, e é uma cena tão linda dos evangelhos, vai dizer, os evangelistas vão dizer que Jesus se aproxima dele e pergunta: mas que queres tu de mim? Ele podia ter respondido tanta coisa, mas ele respondeu o que para ele naquele momento era o ponto principal da experiência de aproximação com Jesus. Sem o sentido de enxergar, ele teria limites em tantos terrenos que para ele naquela hora a coisa mais importante é que ele visse além do que ele conseguia compreender. Então ele vai dizer: Senhor, o que eu vejo de Jesus, com a pureza dos corações desprendidos, não fala, não doutrina, não perde tempo com palavras vãs. Ele toca aqueles olhos e um clarão inesperado se faz. A escuridão que atormentava aquele homem que tinha vivido da colaboração alheia, da mendicância, de repente vem com os olhos num novo olhar sobre a vida. E eu fico pensando que alegria a parte meu deve ter sentido. Aqui eu quero fazer um parênteses. Helen Keller, que foi um coração que nasceu com muitos limites físicos, mas com uma intelectualidade, um coração tamanho. Quando pequena, adoeceu e perdeu a visão. Passou a ouvir muito pouco. E por isso ela não conseguia falar, porque não ouvia, não conseguia articular a palavra. E pequenininha, ela era muito nervosa, porque queria se comunicar com a família, e naqueles dias do nascimento dela não tinha os estudos para atender com amplitude de vistas a necessidade que ela trazia. Então era um coração com quem a família não conseguia lidar muito, porque era uma menininha muito nervosa. Até que os pais foram atrás de alguém que pudesse educá-la, já que ela não conseguia frequentar as escolas convencionais, então ela precisava ter uma educadora dentro do lar. E eles encontram um coração que vai ser para ela uma benfeitora, e elas vão ser amigas uma vida inteira. Vai ser a professora Anne Sullivan. E quando aquela professora chega na casa de Helen Keller, ela começa a ver que era difícil trazer conceitos básicos para a menina, porque como a menina não via, ouvia muito pouco, não conseguia articular a palavra por causa disso, como explicar para ela o que era água, como explicar para ela o que era um copo. Então
aquele esforço tremendo, reconhecer as necessidades da criança até que ela começa a construir um código, uma linguagem educativa, para que aquela menina pudesse entender o mundo que a cercava. Então ela percebe que uma vez em que a menina estava ali no jardim com ela vai ligar a torneira e quando coloca a mão da menina na água, é a primeira vez que a menina entende o que era água. Então ela começa a dialogar com a menina tocando a palma da mão. Como nós temos o nosso alfabeto, como nós temos os nossos códigos de linguagem, ela desenvolve um código próprio e começa a instruir a menina assim. Mas o fato é que entre as duas vai se estabelecer uma relação de tamanha familiaridade, que a menina vai estudar, vai conseguir falar o que consegue, o que está alcançável para ela, embora os limites. Vai estudar, vai chegar à universidade e mais tarde ela se torna uma referência nos estudos de inclusão para aqueles que ouviam muito pouco e que viam muito pouco. Então sua vida vai ser uma vida de superação, vai ser uma vida de auxílio ao próximo, vai ser uma vida de aproveitamento de oportunidades. E há um momento na sua vida que ela vai escrever uma página que ela vai dizer assim, 3 dias para ver. Ela vai contar assim, olha, se eu tivesse só 3 dias para ver, o que eu faria? E ela começa a contar. Ela fala, se eu tivesse 3 dias para ver, aqui eu vou resumir com muita simplicidade, que é uma página muito linda, só porque depois eu quero retomar Bartimão. Ela diz assim, que se eu tivesse só 3 dias para ver, num dos primeiros dias eu ia reservar a possibilidade de eu visitar o Central Park em Nova York. O Central Park é lindo, é imenso, ali bem no coração de Nova York. Ela ia a esse parque, descobrindo os sentidos do parque com as palmas das mãos. Ela nunca tinha visto a beleza naquele parque. Então ela disse, se eu tivesse 3 dias para ver no primeiro dia, eu ia excursionar pelo Central Park. Eu ia pegar as folhas do chão e perceber a coloração que elas têm. Perceber as texturas, as nuances, as ranhuras. Eu veria as flores com a diversidade de formas, com a diversidade de cores. Eu me permitiria apreciar o céu e ver as pessoas que andam pelo parque. Eu me deteria a olhar a mãe que fita o filhinho enquanto brinca com ele. Eu me encantaria em perceber essa aproximação de amor. E ela começa a falar o que ela faria se ela pudesse ver durante só 3 dias. Há um momento em que ela vai dizer, no outro dia, eu andaria pelas ruas da cidade, vendo como é que as mulheres se vestem e percebendo os detalhes dos vestidos, das saias e dos tecidos, que eu só sei porque eu toco ou porque eu sinto a pressão de um tecido batendo no outro. Eu me encantaria de ver o que eu não consigo apreciar de outro jeito. Eu iria ao teatro e veria de perto as coxias, que eu só consigo ver quando eu adentro com o Anne Sullivan e vou tocando o que tem ali. Eu queria ver os artistas, como é que eles se preparam para as encenações que eles fazem. Eu iria ao museu de Nova York e perceberia com os meus olhos as obras de arte que eu consigo ver somente quando eu me aproximo e toco. Então ela começa a falar o que para ela seria encantamento. Se de repente Deus desse para ela só 3 dias para ver. Então ela diz assim, se eu tivesse só 3 dias para ver, eu aproveitaria ao máximo o dom maravilhoso da visão. Porque de todos os dons que nós temos, para mim, o mais maravilhoso é a visão. Então, é um convite, ela vai fazer um convite a que nós aproveitemos o dom que nós temos de apreciar a vida com a luz dos nossos olhos. Então, quando eu penso no que significava para Helen Keller a imaginação de que um dia ela pudesse ver, eu fico pensando como é que Bartimeu se sentiu quando Jesus devolveu para ele a bênção da visão. Foi um encantamento, um despertar de novos sentidos, uma possibilidade de uma vida nova, de um novo tempo. Então, assim como para Jairo, o encontro com Jesus foi um diferencial. Para a mulher hemorroíça, ele foi um diferencial. Para o cego Bartimeu também foi. Mas não foi só para eles.
O Evangelho tem fartura de exemplos de pessoas anônimas, pessoas do povo, que tinham suas lutas, suas dificuldades, suas incertezas, e quando encontravam Jesus, rumavam no outro sentido. O Evangelho é lindo nos exemplos que mostram Jesus curando, Jesus auxiliando, Jesus libertando das mazelas do corpo. Mas agora eu gostaria de convidar os amigos a pensar que a beleza maior do Evangelho não está nisso. A beleza maior do Evangelho está no fato das curas emocionais e espirituais que Jesus fez. Porque nem todos que passaram por ele traziam dores do corpo. Nem todos que estiveram com ele tinham as mazelas do corpo. Nem todos que estiveram com ele tinham a fome do corpo. Corações que estiveram ali, escutando a mensagem, tinham a fome avassaladora da alma, tinham sede de paz, tinham a busca do equilíbrio, tinham o desejo de vitória sobre as adversidades, de superação sobre as lutas da existência. Muitos corações que estiveram ali não precisaram tocá-lo para que seu corpo tivesse saúde, mas pelo simples fato de ter se permitido ficar um pouco na sua presença, sentiram que dentro de si uma cura diferente acontecia. Era uma cura que libertava de uma dor oculta, de um mal maior, de uma dificuldade que estava ali. Então Jesus era aquele coração que de repente abria um trajeto novo para quem o encontrava. Para Bartimeu, não foi a cura do corpo que o sensibilizou, foi o que veio depois. Para a mulher hemorroíça, tenho certeza que o fato mais importante não foi o corpo ter sido curado, foi a vida que ela pôde ter a partir do encontro com Jesus. E para Jairo também. E nós poderíamos trazer para junto de nós nessa noite perguntando: mas o que significa para mim o meu encontro com Jesus? Eu não estou nas beiras de Jericó, então eu não posso pedir que Ele cure os meus olhos, porque eu estou longe dele fisicamente. Eu não estou ali nas cercanias de Cafarnaum para fazer como Jairo e ajoelhar diante dele pedindo que ele cure a minha filha. Eu não estou na posição da mulher hemorroíça, que desesperada anda no meio da multidão querendo tocar as suas vestes. Do ponto de vista material, eu não estou nessa posição. Mas do ponto de vista espiritual, eu sinto, nós sentimos a mesma sede, a nossa busca. Ela é imensa. Como é que nós podemos encontrá-lo se os nossos olhos não podem vê-lo? Na doutrina espírita nós aprendemos que nós começamos a encontrá-lo à medida que nós vamos estudando as suas mensagens sublimes que o Evangelho descortina para nós, que vai nos ajudando a entender o sentido da sua fala, o sentido da sua proposta, um gesto que ele faz. Ecoa em nós e nós nos sentimos mais próximos dele. Naqueles dias do passado, as pessoas, quando iam procurá-lo, iam a pé até a orla do lago e aguardavam ele vir, sendo trazido pela barca de Simão. A barca de Simão era o veículo que o trazia para o povo, e a sua fala amorosa era o suporte que ia orientar as multidões. Hoje, para nós, o Evangelho é o suporte que o traz para junto de nós. Ele simboliza, numa metáfora muito simples, a barca de Simão, porque na hora da nossa luta, no instante em que nós estamos desesperados como Jairo, nós abrimos o Evangelho e sentimos que Jesus volta. Aquela fala que orientou as pessoas do passado, de repente começa a nos orientar, e o desespero que nos atormentava começa a cessar, a esperança que parecia ter fugido começa a se restaurar, e nós sentimos que alguma coisa muda em nós a partir do encontro com Jesus. Tem instantes que é essa barca invisível, que é o Evangelho para nós, quando ela está diante dos nossos olhos e nós nos sentimos esperançosos como a mulher hemorroíça, e nós abrimos uma página, ele volta para nos orientar, porque ele cumpre a promessa que nunca nos deixaria sós, porque o seu grande amor é suficientemente grande e é de dimensões tão expressivas que pode sobreviver ao tempo e alcançar as pessoas. Então hoje nós não podemos vê-lo com os olhos materiais, mas nós o alcançamos à medida que nos aproximamos da sua mensagem.
Uma outra forma de encontrá-lo é quando nosso coração sai do egoísmo e nós começamos a partilhar com o nosso próximo aquilo que nós já conseguimos conquistar para a nossa vida. Quando o nosso gesto se ergue para somar com outros gestos de bondade, nós estamos mais próximos de Jesus. Quando a nossa fala se movimenta no sentido de construir alguma coisa para alguém, ainda que seja um instante de paz e de entendimento, o nosso coração rompeu as distâncias que havia entre nós e Ele. Quando o nosso ouvido se torna generoso, quando nós somos capazes de cessar o julgamento, de cessar as ideações negativas para simplesmente ouvir quem se aproxima de nós, o nosso coração conseguiu fazer a ponte com o Mestre. Então, se para eles no passado o encontro com Jesus libertava das imprecisões do caminho, porque sinalizava um novo modo de viver, com a gente também é assim. É nas horas das nossas lutas, da nossa sede, da nossa busca, da nossa angústia, do nosso desespero íntimo ou da nossa saudade, na hora da nossa ânsia de ser melhor, é que nós conseguimos entender o que significa o encontro com Ele. O tema da noite de hoje foi muito feliz, ele foi proposto pelos amigos aqui da casa e diz: Jesus, o encontro libertador. Realmente, quando nós vamos nos aproximando dele, nós começamos a entender por que as pessoas eram fascinadas por ele, porque elas o amavam, porque se sentiam acolhidas por ele, porque se sentiam olhadas por ele, mas porque elas sentiam que com ele elas aprendiam a ser melhor, a viver melhor. Então todos aqueles que passaram por Jesus saíram diferentes. Alguns não entenderam naquela hora, mas isso não é o mais importante. O importante é que o tempo saberia cuidar de lapidar as arestas do coração para que o encontro fosse assimilado. Mas aqueles que por um instante silenciaram as inquietudes para ouvi-lo, aprenderam que ele fazia diferença na vida para melhor. Então, na noite de hoje, quando nós pensamos nesses 3 encontros, era só para dizer que nós também temos sede dele, como esses amigos tinham. E era só para lembrar que se ele tinha amor para ir até aqueles corações, ele tem amor para vir até nós. Ainda que nós não possamos percebê-lo com os olhos materiais, nós possamos nos agasalhar na certeza de que ele consegue romper as barreiras emocionais e espirituais e se fazer próximo, e nutrir o nosso coração de nova vida, e nos ajudar a encontrar condições de viver melhor. Mas cabe a nós não ser um coração impermeável. Se nós usássemos um símbolo muito simples, numa sala com tantas janelas, o sol, quando chega de manhã, pode entrar a qualquer momento, a menos que nós impeçamos a entrada do sol, fechando as cortinas, se aqui tivesse cortinas. Se nós colocássemos aqui cortinas pesadas, com tecido escuro, fazendo a vedação das passagens de luz, o sol estava lá fora, mas numa sala tão ampla nós não conseguiríamos perceber a bênção do sol. Mas quando alguém tem a coragem de movimentar um vitrô, abrir uma cortina, prendê-la, quem sabe, como essa daqui, ou mudar o tipo de tecido, colocá-lo mais leve, não há barreira que impeça a entrada do sol. Em outras palavras, meus amigos, o nosso coração é um santuário divino, que às vezes está fechado, impedindo a passagem da luz. Mas um simples movimento abre uma brecha que depois fica maior e de repente a porta se abre para a luz entrar. E quando a luz entra, nós reaprendemos a arte de ressurgir perante a vida. Então a nossa noite, ela simboliza para nós um encontro com Jesus. Não porque nós, na nossa simplicidade, falamos sobre Ele, mas é porque Ele espera até hoje que nós tenhamos a coragem de pedir: volta, Mestre, volta. E talvez Ele diria: mas minha filha, que queres tu de mim? Senhor, que eu veja. Eu quero ver como Bartimeu viu, mas eu vejo com os olhos do corpo. Então eu te peço que o Senhor registre o pedido de que eu quero ver com os olhos da alma.
Mas o que é que eu quero ver? As oportunidades que estão perto de mim e eu não percebo. As chances que a vida me dá e eu não entendo. Os caminhos que eu posso trilhar e eu não percebi. O remédio que chega para as curas das minhas feridas emocionais e eu não sei que ele está aqui. Então eu venho te pedir, Senhor, que eu veja, porque eu também quero ter a alegria de acessar o mundo com esse sentido maravilhoso da visão espiritual, do aproveitamento. A noite de hoje simboliza aquele momento que às vezes nós nos sentimos como Jairo, desesperados. Tão desesperados que quando chegamos diante de Jesus, nós nos curvamos diante dele sem palavras. E a única coisa que a gente consegue dizer, Senhor, venha até a minha casa. E quando alguém vai nos desanimar dizendo, não dá mais para ele vir, o problema já se agravou. Foi isso que aconteceu com Jairo. Quando já estava na esperança da chegada, da vinda de Jesus até a casa dele, os familiares desesperados disseram, não dá mais para ele ir. O mal venceu. Então, na hora em que nós estamos sedentos dele, tão desesperados, e vozes dissonantes vão dizer, mas não confia não, é balela, ele está longe. De repente ele volta e vai dizer, mas olha diferente, enxerga diferente, porque tem esperança no tempo novo. E a gente se sente feliz como o Jairo se sentia. E nos instantes em que nós nos sentimos frágeis, desencorajados, cansados, aflitos, atormentados, e lembramos que no meio da multidão existe esse mestre. A única coisa que a gente consegue pensar, mas se eu pudesse tocá-lo, eu não preciso nem falar com ele, nem vê-lo, mas se eu conseguisse me aproximar um pouquinho, para mim já seria suficiente para que eu me sentisse melhor. E naquele instante a gente lembra que para aquela mulher a impossibilidade de estar perto dele era real. Mas bastou para ela o movimento de tocar o barrado da túnica. O toque na roupa do mestre, era no barrado da roupa do mestre, foi suficiente para que dele viesse na direção dela a saúde, o recurso espiritual que ela precisava. Então, o nosso movimento de aproximação traz de volta para nós as virtudes que ele distribuiu como telemorris. Porque nós continuamos sendo o seu grande amor. Foi para nós que ele veio. Nós somos os filhos daquele Pai amoroso. Ainda meninos espirituais enxergando muito pouco da vida espiritual. Por isso nós precisamos muito de um mestre zeloso, atento e amoroso. E esse mestre que foi tão paciente com aqueles que o encontraram, vai olhar para nós com a mesma paciência para nos ajudar. E se um dia nós tivermos muita saudade e dissermos, Senhor, mas Cafarnaum ficou tão longe, já não tem a barca de Pedro, eu não posso mais me sentar na rocha para ouvir, eu não posso mais me sentar na casa de Maria, de Marta, de Lázaro, para escutá-lo falar sobre a vida. Onde eu irei encontrar? Tenho certeza que ele diria para nós, você me encontrará na barca do Evangelho. Essa é a barca em que eu virei todos os instantes em que você precisar de mim. Não tem hora, não tem dia, não tem minuto. Precisando de mim, eu volto nas faixas do Evangelho. E através dele, eu chego ao seu coração. Porque eu tenho sede da sua felicidade e da sua paz. Amigos queridos, eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje. Porque Jesus para mim é uma riqueza. E se alguém me perguntasse, Lívia, o que você queria dividir na vida com alguém, se alguém te pedisse? Eu diria, eu gostaria de dividir o que eu tenho de melhor. E faz muito tempo que eu sinto que das riquezas que a vida me deu, Jesus é a melhor. Porque é ela que me ensina a valorizar o restante da minha vida. Então, se eu tivesse que dividir alguma coisa com alguém, eu queria dividir o que eu aprendi. Porque eu também procuro como Jairo, também me sinto como mulher, eu morro isso. E também peço como cego Bartimeu, com as mesmas angústias existenciais, mas com a mesma certeza
de que Ele faz a diferença. Então, se fez a diferença para você nessa noite, eu me sinto muito feliz de ter podido vir aqui, apenas para lembrar que Ele chega até nós, através do Evangelho. Então, o encontro com Jesus nos liberta do medo do amanhã e da incerteza ou do pensamento de que nós estamos abandonados. O encontro com Jesus é certeza, é garantia de um tempo de encontro. Então, que nessa noite, meus amigos, esse Mestre que nos toca no seu Evangelho, possa nos acompanhar de volta aos nossos lares, nos dar a paz que nós procuramos, a fortaleza de ânimo que nós necessitamos, a medicação para as feridas que de repente se abriram nas nossas emoções. Mas que ao nos deitarmos no nosso travesseiro, ainda que o amanhã esteja incerto, obscuro ou inseguro, que nós possamos fazer como Bartimeu: Senhor, volta. Que queres tu de mim? Que eu veja. Que Jesus nos ajude a ver as bênçãos que estão ao redor de nós, esperando pela nossa felicidade. Muito obrigada pela atenção e até um outro dia, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite. Música de hoje, Noites Traiçoeiras. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus nos quer